Maseches Megile, Perek Dalet Mishneh. Dale! Perek Dalet Mishneh Dalet. Veremos diferenças entre a leitura da Haftorah e a leitura da Toire. Acompanhe conosco. Perek Dalet. Mishneh Dale! Esta Mishneh trata de leis referentes ao número de psukim que devem ser lidos na Toire e na Haftorah e como fazê-los. Qual é o número mínimo de psukim que pode ser lido na Toire? Veremos a seguir. Vale notar, como já dito anteriormente, que a pessoa que era chamada na Toire, ela própria lia a Toire. Por isso, quando a Mishnah diz Hakoire Batoiro, aquele que lê na Toire, Lo Yifchois Mishlosh Psukim, significa aquele que é chamado na Toire, lê na Toire, lê no mínimo 3 psukim. O motivo que lemos no mínimo 3 psukim é uma alusão a Toiro Nevim Psuvim. Tem 3 partes na Toire, Toiro Nevim Psuvim. Por isso, no mínimo, temos que ler, quando somos chamados na Toire, 3 psukim. Não menos. Pode ser mais, mas não menos. Um exemplo para isso é a leitura de Rosh Chodesh. Leitura de Rosh Chodesh são 4 pessoas chamadas, como já falamos. O primeiro chamado lê 3 psukim. O segundo chamado repete um dos psukim já lido, porque o segundo chamado também tem que ler 3 psukim. Em outras palavras, na leitura de Rosh Chodesh, o segundo vai ler um poço que já foi lido. Isso para ter 3 psukim em sua leitura. Caso não tenha entendido direito como funciona a leitura de Rosh Chodesh, preste atenção no próximo Rosh Chodesh e você entenderá bem. Antes de seguirmos com a explicação sobre a Haftorah e a Toire, é importante vocês saberem o seguinte. A Haftorah que lemos no Shabbos geralmente é conectada com o Shabbos daquela semana. São partes dos Nevim conectadas com a Parsha daquela semana ou com alguma data especial daquela semana. Sendo assim, algumas Haftorahs, ou seja, partes dos Nevim que lemos em um Shabbos, às vezes tem um acréscimo ligado com a data daquele Shabbos. Não só ligado com a Parsha, mas ligado também com uma data especial. Veremos aqui na Mishnah a ideia de lermos 2 assuntos diferentes na mesma Haftorah. Isso porque, como expliquei, pode ser que leremos uma parte do 9 ligado ao Shabbos e outra parte do 9 ligado à data. Prestem atenção nessa imagem que vocês veem aqui. Trouxe para vocês aqui um sefer de Haftorahs, ou seja, um sefer escrito dos Nevim, que os Faradim costumam ler Haftorah dentro desse sefer. E aqui, uma Haftorah já impressa, dividida, bonitinha, em livro. Agora veremos algumas diferenças entre a Haftorah e a leitura da Toire. Leitura da Haftorah e leitura da Toire. E antes, para antecipar, um conceito chamado Meturgimon. Meturgimon significa um tradutor, alguém que traduzia do Loshen HaKodesh para o aramaico. Ezra HaSofer fez um decreto. Após Golus Bovel, após os Yehudim terem sido exilados de Jerusalém, terem ficado muito tempo lá em Bovel, eles perderam infelizmente o conhecimento e precisavam agora de um tradutor para entender a Toire. Portanto, no momento da leitura da Toire, tinha alguém com mais conhecimento que traduzia os psukim para o aramaico para aqueles que estavam no shul, na sinagoga, e não entendiam o que estava sendo lido. Era o tradutor Meturgimon. A Mishnah explica como funcionava essa tradução, baseado no decreto Takonas Ezra HaSofer. E a Mishnah diz o seguinte: Lo yikr le Meturgimon yoise mi posuk echot. Um Meturgimon, um tradutor, não deve traduzir mais de um posuk. A razão dessa maneira de tradutor
traduzir a Toire um possuco por vez, é porque temos uma preocupação de aprender as leis da Toire de maneira correta. E se o tradutor for traduzir vários psukim de uma vez, temos a preocupação que ele não faça a tradução de maneira correta, se embanane nos psukim e ensine, oriente as pessoas de maneira errada. Então, se tratando da Toire, é muito importante que a tradução seja certa e, por isso, a cautela de ser um possuco por vez. Porém, em relação a 9 é um pouquinho diferente. Diz a Mishnah, o Banov Shloisha. A tradução da Toire é um possuco por vez, mas do 9 pode ser 3 psukim por vez. Porque não há o receio de aprender uma loca errada, pois no 9 não se aprende leis, é mais histórias. A Mishnah traz uma exceção quando, mesmo na tradução da Haftorah, precisa traduzir um possuco por vez. Qual é o caso? Quando os 3 psukim que a pessoa for traduzir foram 3 assuntos diferentes. Isso pode acontecer. Nesse caso, temos uma preocupação extra. A preocupação que temos nesse caso é dele cometer erros na tradução por se tratar de diversos assuntos. Então, como são assuntos diferentes, então nesse caso também temos a preocupação que ele explique diferente, de maneira errada. Por isso, nesse caso, 3 assuntos diferentes, a tradução deverá ser um possuco por vez. Mas, no geral, recapitulando, quando se trata de uma tradução de Loshan HaKodesh para aramaico pelo tradutor, Meturgemon, quando em relação à Toire é um possuco por vez. Já em relação à Haftorah, 3 psukim por vez. Terceira parte da Mishnah fala sobre outra diferença entre a leitura da Toire e a leitura da Haftorah. Lembre-se, como a leitura da Toire é uma leitura mais importante que a leitura da Haftorah, por isso deve haver uma preocupação a mais em relação à leitura da Toire, como veremos a seguir. A Mishnah diz, Medalgin banovi ve'im medalgin batoiro. Pulamos no 9, mas não podemos pular na Toire. O que significa pular? Permitido pular de uma porção para outra na mesma leitura da Haftorah, de 2 trechos que não estão na sequência. Pode ser feito na Haftorah. Já em relação à leitura da Toire, é proibido pular de uma porção para outra, pois quando se pula, corremos o risco dos ouvintes não prestarem atenção na leitura. O que significa pular de uma porção para outra? Pular? Pode pular? A ideia quando a gente fala sobre pular é quando a gente lê, por exemplo, uma Haftorah e tem um assunto ligado com aquele Shabbos. Mas aí depois também existe uma data naquele mesmo dia que precisa ser lida alguma coisa relacionada àquela data. Então a gente lê uma parte de um e outra parte de outro na mesma leitura. Já em relação à leitura da Toire, é proibido pular uma porção, um assunto, depois um outro assunto mais para frente. Tem que ser na sequência. Mas existe uma exceção. A memória traz, e quando a pessoa vai ler um assunto parecido, é permitido. É importante frisar que o principal a entender dessa Mishnah que em relação à leitura do 9, se pode pular de uma porção para outra, de um assunto para um outro assunto. Mas na Torá não se faz isso, tem que se ler na sequência, apesar de haver raras exceções. É importante lembrar que hoje lemos a Haftorah em um livro impresso, já com as partes divididas. Mas antigamente era num pergaminho, assim como lemos na Torá. Então o que acontece? A pessoa vai dizer que eu vou pular uma porção, é enrolar o pergaminho para chegar naquela porção. Após a Mishnah dizer que podemos pular em relação a uma porção de um profeta para uma outra porção, a pergunta que fica é quanto ele pode pular? Qual é a distância? Ou seja, qual é o tempo máximo que ele pode passar para chegar a outra leitura? Veremos então aqui, com o apontador de laser, o que significa Vatkama Humedale, quanto ele pode pular. Então está lendo aqui, por exemplo, a Haftorah.
Aí ele precisa pular para um outro assunto que fica aqui. Será que ele pode fazer esse pulo? Veremos se sim ou se não. Conclui a Mishnah dizendo: Ad kedei shelo yifshega meturgimon. Quanto ele pode pular até o tradutor parar de falar. Então, por respeito ao público, o tradutor está lá falando, explicando, parou de falar, tem que continuar a leitura. Se vai ficar um tempo sem ler, já é considerado muito grande essa interrupção. E por isso, o cálculo é o tempo que o tradutor está traduzindo. Não é muito tempo, né? Afinal, são só máximo 3 psukim. Então, essa que tem que ser o cálculo do pulo da leitura da Haftorah. Resumindo os assuntos falados nessa Mishnah, vimos primeiro o mínimo de psukim por pessoas chamadas na Torá, 3 psukim, o conceito do tradutor, por que precisava o tradutor, depois do Golus Bover, um decreto de Ezra Sofer, quanto o tradutor traduz por vez, tanto na Torá quanto na Haftorah. E por último vimos a regra em relação a pulo entre porções da leitura da Haftorah. Hoje em dia já lemos a Haftorah em livros e as porções já estão impressas, então não temos que nos preocupar, mas a regra que foi feita para essa impressão foi que vimos na Mishnah. Agora veremos algumas perguntas de revisão. Vamos lá. Kama psukim lepachot korim lechol aole. Quantos psukim no mínimo lemos para cada pessoa que sobe? Madua hayotzorich meturgman mizman Talmud, porque era necessário um tradutor na época do Talmud. Kama psukim korele maturgman umadua. Quantos psukim lê para o tradutor e por quê? Bema medalgim moame en medalgim. No que pulamos e no que não pulamos, ad kamo efshar ledalet, até quanto é permitido fazer esse pulo. Caso não tenha entendido alguma coisa, assista ao vídeo mais uma vez.